Graça e paz, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na terceira carta escrita por João. E só tem um capítulo. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Terceira carta escrita pelo apóstolo João. Versículos 1 ao 4. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Aqui na minha tradução está o V maiúsculo, que significa quem? Jesus Cristo. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra. E peço que o teu Espírito ministre e revele a tua palavra aos nossos corações. E revele todos os dias nas nossas vidas a pessoa e a obra do Senhor Jesus, que Ele consumou na cruz do Calvário, quando nos atraiu no corpo dele para trocar a nossa natureza adâmica e implantar em nós a tua natureza. Muito obrigado, ó Pai. Não temos palavras para te agradecer, mas recebe a gratidão do novo coração que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. João escreveu 3 cartas. Escreveu o livro de Apocalipse e o evangelho que leva o seu nome. E é interessante a gente saber um pouco da história, do contexto histórico. O que é que levou João a escrever essas 3 cartas e a quem elas foram destinadas? João escreveu às igrejas ou aos irmãos que viviam nas igrejas da Ásia Menor. Mesmo local onde as 7 cartas que Jesus mandou João escrever àquelas igrejas no livro de Apocalipse. Olha, o conteúdo da primeira carta de João, a primeira carta, demonstra o grande amor e carinho que o apóstolo tinha por seus filhinhos. Vejam que no versículo 4 aí que nós lemos, da terceira carta, ele diz: ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Filhos na fé. Estavam ali firmados no ensinamento, na palavra, no evangelho. Ele tinha uma preocupação com a correta evangelização do mundo. O estilo de João é inconfundível, porque ele emprega ilustrações contrastantes, como, desde a primeira carta, luz e trevas, amor ao mundo e amor
a Deus, filhos de Deus e filhos do diabo, o Espírito de Deus e o Espírito do anticristo, e amor e ódio. Então ele faz estes contrastes nas cartas que ele escreve, o que ele escreveu. Mas o que é que marcava a igreja? O que é que estava entrando na igreja, permeava a igreja daquele período dos anos 90, que foi quando João escreveu as suas cartas? O gnosticismo, os gnósticos. Já na época de Pedro, eles provocavam baixas expressivas na igreja, assolavam a igreja. Então vejam que a igreja nunca teve vida fácil. Os cristãos nunca tiveram vida fácil. E João escreve para combater e para livrar a igreja desse diabólico engano. Os cristãos estavam sendo envolvidos por uma filosofia gnóstica. E o que é que eles questionavam? Que Jesus era 100% humano e não divino. Era apenas humano. E quando a gente lê a primeira carta, né, a gente vê João falando, por exemplo, que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. E os desavisados, os incautos, e os que se pegam literalmente ao texto fora do contexto, dizem, olha aí, todos nós somos pecadores. E João estava dizendo o quê? Os gnósticos afirmavam que nascemos sem pecado. E João vai contradizer, olha, se nós nascemos sem pecado, Deus é mentiroso. Porque a Bíblia diz que nós nascemos pecadores. Os gnósticos diziam que nos tornamos pecadores à medida que convivemos com os adultos. A criança vai convivendo com o adulto e ela se torna pecadora. Mas a Bíblia diz o quê? Que nós já trazemos o gene do pecado, nascemos pecadores. Então esse é o contexto. Então João escreve basicamente para combater o gnosticismo na igreja. E esta terceira carta, Jesus e o apóstolo Paulo já haviam dado instruções de como a igreja deveria ser cordial e generosa no recebimento de novos membros e daqueles que se dedicavam ao trabalho na igreja, levando a palavra de Deus de cidade em cidade. Mas alguns falsos mestres que se introduziam na igreja estavam tentando negociar influências políticas. A igreja não pode andar de braços dados com a política. O púlpito da igreja não é lugar de fazer política. E bem como lucrar com as viagens missionárias. Opa, chegou aqui o missionário fulano de tal. Então hoje vou fazer aqui uma exposição da palavra, uma pregação, uma palestra. E quero saber quanto que eu vou levar. Vamos levantar a grana aí, arrecadar o dinheiro para que eu seja bem remunerado. Parece que, salvo algumas mutações, a coisa sempre foi assim, ao longo da história da igreja. E João fica incomodado com aquilo. E tem mais. O objetivo do autor nesta carta, na terceira carta, é elogiar e encorajar o irmão Gaio por sua hospitalidade e sustento aos discípulos que João enviava à igreja.
Então ele acolhia este irmão que estava na igreja, acolhia os discípulos. Esses irmãos, estes mesmos irmãos, haviam sido maltratados em algumas das igrejas da Ásia por um líder carnal, autoritário, chamado Diótrefes, que excomungava qualquer membro da comunidade que se mostrasse amável e generoso. Não era bem aceito por ele. Parecia que ele era o dono da igreja. A carta de João também é uma advertência contra a arrogância e a prepotência de alguns dentro da igreja. Então vamos continuar a leitura do texto agora, porque depois nós vamos centralizar a nossa reflexão naquilo que ele diz aí no versículo 2. Mas antes, vamos prosseguir para que tenhamos uma ideia do contexto. Versículo 5, né? Terceira carta de João. Agora o versículo 5 ele diz: amado. Amado quem? Ele diz o presbítero ao amado Gaio, né? O versículo 1. Então agora no 3 ele está dizendo: amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles lhe sejam desconhecidos, os quais perante a igreja deram testemunho a respeito deste teu amor. Quer dizer que havia bom testemunho dos irmãos em relação à pessoa de Gaio. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus, porquanto foi por causa do nome, aqui também está com N maiúsculo, Jesus, se referindo a Jesus, que saíram sem aceitar nada dos gentios. Sendo assim, devemos acolher todos que forem com eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade, a favor de Jesus. Escrevia à igreja, mas Diótrefes, aquele que se julgava o dono da igreja, que aprecia ser considerado, gostava de receber os elogios, a admiração, a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Fechava a porta para aqueles que queriam visitar, conhecer, empreender a viagem missionária nas igrejas da Ásia Menor. Por esse motivo, se eu for visitar-vos, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Caluniavam, injuriava, mentia, contava inverdades a respeito dos cristãos. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Ele estava fazendo exatamente o oposto do que Jesus mandara fazer. Olha, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Era o que ele estava fazendo. Aí diz o versículo 11. Amados, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Pode até, estava dentro da igreja, hein? Era um líder importante, e se achava. Mas ele está dizendo, aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. De repente conheceu como Jó. Jó conhecia de ouvir, mas aí ele precisou ter uma experiência com Deus, e era temente a Deus, hein? E vejam que
É o próprio Deus quem diz a Satanás: você conhece o meu servo Jó? Não há homem íntegro e temente a Deus como ele. E mesmo assim ele precisou de ter uma experiência com Deus. Então, vida cristã é vida de experiência, que vem da cruz. A experiência de passar, de acreditar que foi incluído no corpo de Jesus na cruz, que morreu para o pecado no corpo de Cristo. E não é falar, é viver, é sentir, é experimentar, é acreditar, é vivenciar isso. Experiência com Deus. Agora Cristo vive em mim, não fazendo as coisas do jeito que eu quero fazer, mas do jeito que Ele quer e de acordo com a sua palavra. Porque falar é fácil. Agora, deixar ser conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus e ser obediente à palavra de Deus, é outra história. E o retrato está aqui. De alguém que era líder, que era influente dentro da igreja, trabalhando contra o Evangelho, contra Jesus. E hoje nós vimos pela manhã que ninguém frustra os planos de Deus. Não trabalhe contra não, porque a colheita será amarga. Versículo 12. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele. Inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. E nós também testemunhamos. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Aí ele vai fazer as considerações finais da sua carta. Há ainda muito que gostaria de te dizer. Todavia não desejo fazê-lo com tinta e pena. Não era caneta, né? Não havia caneta, era tinta e a pena, a escrita. Anseio, porém, ver-te em breve, e então poderemos conversar face a face. Paz seja contigo. Os amigos te cumprimentam. Saúda os amigos daí, pessoa por pessoa. Dê um abraço em cada um deles. A terceira carta escrita pelo apóstolo João. Mas o que é que me chamou a atenção aqui? E o que é que nós vamos conversar um pouquinho? Aí uns 20 minutos, para não cansar muito. E, de repente, para ficar com gostinho assim de quero mais, sabe? E não ficar enjoativo. Quando ele diz no versículo 2, amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde. Estava desejando o bem para o seu amigo e irmão Gaio. Desejo e oro para que você tenha boa saúde. Que sejas bem sucedido. Eu li alguma coisa esses dias que diz mais ou menos assim: eu não tenho medo do fracasso. Sabe por quê? Eu não fui projetado para ser fracassado. Eu fui projetado para ser bem-sucedido. Lembro de um dos livros que li na adolescência, na juventude, de um escritor, se não me falha a memória, Og Mandino. Ele dizia assim no livro: o fracasso jamais me surpreenderá se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. Eu já falei aqui, sabe quantas vezes Thomas Edison tentou até descobrir a lâmpada? Quantas tentativas ele fez? 1, 10, 100, 50, 1000 tentativas até descobrir a lâmpada. E a cada tentativa e erro, alguém vinha e dizia para ele: você está doido, você está vendo, não vai dar certo. Você fracassou. Ele disse: não fracassei. Adquiri mais uma experiência. Aprendi mais uma coisa nova. Não fracassei. 1000. Até o dia que a mulher dele, porque ele ficava ali tão envolvido no projeto que nem
se alimentava. E a mulher dele disse o que para ele? Você parece que tem um vácuo no estômago. Ele disse, é exatamente isso que a lâmpada precisa para dar certo. Vácuo. Pronto, descobriu. Um vácuo para ela poder acender. 1000 tentativas. E não considerou nenhuma como fracasso. Vocês sabiam que as empresas e as pessoas mais bem-sucedidas no mundo não tiveram sucesso na primeira investida, na primeira tentativa? Não tiveram. Mas depois elas conseguiram. E João está desejando ao seu amigo que ele seja bem-sucedido. Isso é bíblico. Quando Deus chamou o comandante Josué para colocar o povo na terra de Canaã, depois da morte de Moisés, Deus falou para ele, medita no livro da lei, de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido. O Salmo de número 1 diz o quê? Que feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Tudo quanto ele faz, ele será o quê? Então, com timidez, por quê? Pode falar. Está escrito na Bíblia. Bem-sucedido. Deus não nos fez para sermos fracassados. Ele nos fez e nos fez de novo, nos criou em Cristo para sermos bem-sucedidos. Jesus, quando apresentou a sua plataforma, ele não disse assim, eu vim para que vocês tenham uma vida miserável, de mendigos, de pedintes. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida abundante. Mas João prossegue aqui. Para que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes. Opa! Então nós precisamos conversar um pouco mais. Ué, João, não é só na vida espiritual? Não é para ser bem-sucedido, ter boa saúde, só na vida espiritual, João? Agora você está dizendo que em tudo, o que eu empreender, está falando de empreendedorismo. Em tudo. E eu achei que a Bíblia tratasse só de questões espirituais. Mas eu estou descobrindo que ela trata de tudo. Senão seria um livro meia boca, não é? Capenga. Mas ela é a palavra de Deus. Ela é perfeita e é completa. E ela trata do homem no seu todo. Para que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes. Se tivesse um ponto aqui, já seria suficiente. Já estaria de bom tamanho. Mas João vai além. Tem uma vírgula e ele diz assim, assim como é próspera a tua alma. Prosperidade da alma. Eu vou ser fiel, viu, irmã Edna? Eu vou ser fiel. Essa inspiração nasceu de uma conversa com a irmã Edna nessa semana e ela lembrou do texto. Eu falei, tá bom, já me deu a inspiração para a mensagem de domingo à noite. Prosperidade da alma. Assim como é próspera a tua alma. Nós vemos aqui neste versículo 4 pontos fundamentais: saúde, sucesso, empreendedorismo e prosperidade da alma. Eu fico pensando que seria denegrir a imagem do Evangelho e difamar o nome de Deus e o reino de Deus, um pai rico com filhos mendigos. Mas teu pai é o dono dos céus e da terra, do ouro e da prata, e você vive essa vida miserável. Eu não estou falando de dinheiro, não, porque aqui não está escrito dinheiro, hein? Não é disso que eu estou falando. Estou falando do que está escrito no texto bíblico. Pessoas cabisbaixas, mal-humoradas, negativas, pessimistas, murmurando,
murmuradoras, reclamando. Isso é difamar o reino de Deus. E dizer que é filho de Deus nessas condições, eu teria vergonha. Eu não faria isso, não, com Deus. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses. Aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Capítulo 5. No versículo 23, ele escreveu assim: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Isso aqui faz uma diferença. Faz uma diferença. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a santificação é integral, não é só do espírito, não é só do corpo e não é só da alma, é do conjunto, Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Isso significa que nós somos seres holísticos, integrais, totais, repletos, completos. Não sou apenas corpo, não sou apenas alma e não sou apenas espírito, mas eu sou o conjunto dos três elementos: corpo, alma e espírito. E a vontade de Deus é que eu seja santificado pela palavra nas três áreas da minha vida: no corpo, na alma e no espírito. Se eu for santificado só numa área, as outras duas ficarão deficientes, capengas. A roda da vida não vai girar. Não vai girar. Vai estar deficiente em algum ponto. A santificação. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que sejamos santificados pela palavra. O Senhor Jesus, na oração que Ele fez por nós, no capítulo 17 do Evangelho, escrito por João, Ele orou ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. E agora Ele está dizendo aqui que o próprio Deus o santifique integralmente. Seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Por que será que Ele quer que sejamos santificados por inteiro e não apenas numa parte da nossa vida, numa área? No Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 26, nós vamos ver um acontecimento ali, e do qual todos estamos sujeitos aos mesmos sentimentos e às mesmas emoções, às mesmas dores e aos mesmos sofrimentos. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali para orar. Lembrando que aqui estava o Deus em carne e osso, o próprio Deus. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Peraí, Senhor, que isso? O Senhor é Deus, o Senhor está angustiado. E então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim.
Não é para a gente fazer a leitura aqui, fechar a Bíblia e ir embora. Deitar, pensar noutra coisa. Não. É para a gente fazer a leitura aqui e fazer uma reflexão. Quem é que está dizendo que estava com a alma profundamente angustiada, dor extrema, tristeza mortal? Jesus, o Deus em carne e osso. E você, está livre disso? Estamos livres disso? Não. Todos estamos sujeitos a passar por tudo isso. Dor, sofrimento, tristeza, angústia. E onde é que isso se dá? Jesus não disse que a minha carne está triste, dolorida. Claro que o reflexo é na carne. O reflexo. A somatização é na carne, no físico, no corpo. Mas é na alma. Por que é na alma? Porque a alma é o centro de processamento. É a CPU do computador, é o disco rígido do computador. Onde abriga a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E olha que o nosso cérebro vem fazendo registro desde a nossa concepção no ventre da mãe. E vai registrando tudo ao longo da vida. Tudo. Ele vai registrando. E vai deixando no topo aquilo que mais machuca, que mais dói e que traz sofrimento. Isso deve ser ignorado ou precisa ser tratado? E Jesus diz que, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: o Deus da paz vos santifique em tudo, inclusive na alma, na mente, nas emoções. Por isso que ele escrevendo aos Romanos, ele diz que nós devemos buscar a transformação, a renovação da mente, que está dentro do contexto aqui da alma, todo dia. Todo dia. Para quê? Para evitar, para superar esses traumas, esses bloqueios, esses medos, estas emoções que marcam a vida das pessoas. No pouco que tenho trabalhado na área, já deu para sentir, e li alguns livros, tenho lido alguns livros, o quanto a igreja está despreparada para cuidar destas pessoas e destes assuntos. O quanto. E o quanto alguns ou muitos dos líderes, ao invés de acolher, machucam as pessoas sem ter a sensibilidade para saber o que é que elas estão sentindo e pelo que elas estão passando. Fecham as portas. Assim como fez o amigo aqui, aquele homem que era líder da igreja, Diótrefes, fechando as portas. É um problema sério. Quais são as partes e as funções da nossa alma? A mente, que nos leva ao conhecimento. Vamos ver um texto que está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 10. Pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Eu não sei quantos estão fazendo, mas eu estou. Aliás, vamos ver aqui que eu anotei. 10 de junho do ano passado. Ler o livro de Provérbios por 2 anos, todos os dias, o capítulo do dia, por 2 anos. Eu aceitei o desafio, porque foi um livro que eu li, e o escritor diz assim: faça isso. Veja se a sua vida não vai mudar. Porque se há um livro na Bíblia recheado de incentivo para que busquemos o conhecimento e a sabedoria e a inteligência, foi tudo que Deus deu a Salomão. Deus não daria a Salomão coisa ruim, algo ruim. E ele escreve, boa parte do que está aqui foi ele quem escreveu, e ele está dizendo: olha, pois a sabedoria habitará em teu coração,
e o conhecimento será agradável à tua alma. Aí no Salmo 139, no versículo 14, Salmo 139, no versículo 14. Esse é um dos salmos que eu mais gosto da Bíblia. Gosto de todos, mas sempre tem aquele que é o preferido, o predileto. Para mim é esse Salmo 139. Ele diz assim: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. É a fonte que abriga o conhecimento, o saber, a mente que deve ser renovada e santificada pela palavra todos os dias. A alma, o centro de processamento. E João está desejando ao seu irmão e amigo Gaio, assim como é próspera a tua alma, que você tenha boa saúde, que seja bem sucedido em tudo o que você empreender. É isso que nós devemos desejar uns aos outros, irmãos. É bíblico. A gente tem que sair do mundo da hipocrisia. Não pode falar dessas coisas dentro da igreja, então vou tirar a Bíblia daqui, vou eliminar esses textos. Se não posso, eu tenho que riscar isso aqui. Mas se Deus permitiu e mandou, e está escrito, nós temos que pôr em prática na nossa vida. A alma ainda é o centro da vontade, não só da mente. Mas primeiro eu penso, eu mentalizo, idealizo, sonho, depois eu verbalizo e depois realizo. O centro da vontade. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 22, no versículo 19, está escrito assim: agora, portanto, consagrai todo o vosso coração e alma, a fim de buscardes o Senhor vosso Deus. Erguei-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança de Yahvé e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo, que será construído em honra a Yahvé, o nome do Senhor. A consagração não é só do corpo físico na prestação do culto. A consagração não é só do espírito recriado pelo novo nascimento. A nossa salvação, o novo nascimento, é no espírito que estava morto para Deus. Deus recriou em Cristo, nos deu nova vida, que não tínhamos, vida espiritual. Mas continuamos com o mesmo corpo e com a alma. E aqui o texto bíblico está dizendo que é para ser consagrada ao Senhor. Consagrai todo o vosso coração e alma. Sua vontade, suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, seus sonhos. Consagre tudo isso ao Senhor. Quem sou eu? Sou guiado pelo Espírito de Deus. Quem que eu sou aqui sem Deus? Um defunto ambulante. E com Deus, Filho de Deus aqui na terra, em Cristo, guiado pelo Espírito de Deus. Tudo voltado para o Senhor. Vem dele e volta para ele, para a glória dele. Mas a alma, além da mente e da vontade, é o lugar dos sentimentos, que abriga os nossos sentimentos. Vamos ver o que é que está escrito aqui no Salmo 42, onde o salmista bem expressa essa verdade, esta realidade. Salmo 42, vamos começar pelo versículo 1 e 2. Ele diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia
a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É o lugar dos nossos sentimentos e das nossas emoções. O que é que Jesus sentiu no Getsêmani? Minha alma está profundamente triste, angustiada, até a morte. Ainda aqui no versículo 5 deste mesmo salmo. Por que estás assim, tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ter sentimentos de tristeza, de angústia, faz parte da vida do ser humano. E o cristão não está imune, isento, porque Jesus teve esse mesmo sentimento. Ele chorou quando ele foi visitar a família de Lázaro. Lázaro havia falecido, ele chorou. Ele chorou quando ele entrou, quando ele viu a depravação do pecado que estragou a humanidade. Ele chorou. São sentimentos. No Salmo 119, no versículo 81, Salmo 119, versículo 81, o salmista escreveu assim: minha alma quase desfaleceu, aguardando tua salvação, espero em tua palavra. O conforto, o bálsamo, o refrigério que vem da palavra de Deus. Então, nós somos corpo, alma e espírito. A vontade de Deus é que sejamos santificados em tudo, em todas as áreas da nossa vida. A alma é o centro de processamento da nossa vontade, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É a mente onde abriga e se processam os nossos pensamentos. E devemos cuidar dela. Vasculhem aí que vocês vão descobrir os programas dos governos pelo mundo afora quanto à saúde mental. Vem daqui. Li há poucos dias. 5% dos problemas e das doenças, 5%, tem fator genético. E mesmo assim pode ser modificado. 5%. 95% tem cunho, fundo, psicoemocional. Vamos tratar da mente, vamos tratar das emoções, vamos ter saúde mental. Como é que é o seu pensamento? O que Jesus disse? Os olhos são a lâmpada do corpo. Como é que você está vendo a vida? Como é que você está vivendo? Como é que você viveu até aqui? E olhem, se tem uma coisa que não envelhece, é o nosso cérebro. Ele se reproduz a cada minuto, a cada instante, a cada segundo. Agora tem um detalhe. Não é na frente da telinha. A telinha, não é lá. Quer seja o celular, o computador, o notebook, o tablet ou o smartphone, aquilo atrofia o nosso cérebro. É aqui, ó. É na palavra, é nos livros quando buscamos o conhecimento. E Deus dá. E Ele tem muito para dar. Ali o nosso cérebro vai se desenvolvendo. Sabe até quando? Até o dia da nossa morte. Ou até o dia da volta de Jesus. Não para. Depende dali. Ainda quero trazer aqui uma reflexão. Estou trabalhando nisso. Por que a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo? E por que Cristo é a cabeça? Por que Ele não é a mão, a boca? É a cabeça.
nós não temos noção do que isto aqui, que Deus nos dotou, significa. O tesouro. Aliás, vamos encerrar exatamente com esse texto, que fala do tesouro. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Onde o apóstolo Paulo a partir do versículo 7, ele escreveu assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Já que viemos do pó, barro. Um vaso de barro. Mas tem um tesouro aqui, ó. Para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Claro, Ele é o Senhor, o Criador. Nos dotou de capacidade, de inteligência, de conhecimento, de sabedoria, para nos diferenciar dos animais irracionais. Sofremos pressões, então vamos lá. Vamos ver se nos encaixamos aí, nos vemos em algumas dessas situações e qual é o remédio. Se devemos permanecer assim. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. As pressões vêm. Você sabe o que é depressão? Excesso de pressão. Depressão. Excesso de pressão. Como é que você resolve, alivia, elimina a depressão, assim como a ansiedade? É pela renovação da mente. É reprocessando aquilo que te deixou estagnado e marcado. Deus já deixou os recursos aqui. Ele não diz que é para ficar arrasado. Olha, realmente, estou sofrendo muita pressão, estou arrasado. Misericórdia. Ele está dizendo, olha, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Estou assustado com o que vejo. A gente fica assustado com as coisas que acontecem no dia a dia. Mas então vamos perder a esperança. O desânimo vai tomar conta? Não. Jesus disse no capítulo 16 de João, no versículo 33, que este mundo só nos reserva aflições. Mas ele disse, tende bom ânimo. Não é desânimo, é bom ânimo. Somos perseguidos. Quem não é? Quem nunca foi perseguido? Quem? Se Jesus foi, ele não ficou imune, não viveu imune, isento à perseguição. Foi perseguido. E nós estamos livres da perseguição? Não. Dentro da família, no trabalho, na igreja, nas relações, perseguidos. E aí o que nós vamos fazer? Ele está dizendo aqui, jamais desamparados. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Podem perseguir você, podem perseguir o cristão. Mas quem é que guia e cuida do cristão? Abatidos. Então não dá para ficar sorrindo 24 horas por dia, né? 365 dias por ano. Aquele sorriso. Só se for um sorriso de hipocrisia. De hipocrisia. Porque se a gente está triste, você não tem motivo para sorrir na tristeza. Estou triste. Abatido. E a sua expressão, a sua fisionomia denuncia. Qualquer um que tiver a sensibilidade vai perceber. Mas não podemos crucificar, condenar, quando a pessoa está abatida, abatido.
E aí é que entra a insensatez de muitos dentro da igreja, a começar da liderança. Por que você está triste? O que aconteceu? Não é chegar e esculachar a pessoa. Que tristeza é essa? Onde já se viu? Está abatido? Cristo vive em você? Oh, mas Jesus ficou angustiado e chorou. Por que eu seria diferente? Diz que é abatido, mas não destruído. Lembro do Salmo de número 30. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Um novo dia, um novo dia. Aí o versículo 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Como é que ela vai ser revelada no nosso corpo se nós vivermos cabisbaixos diante das pressões, diante das perseguições do dia a dia da vida? É levantando a cabeça, é olhando para o autor e o consumador da fé. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A vida de Cristo é o que as pessoas querem ver. Aí Deus manda as provas, né? Prova a fé. Vou mandar uns testes aqui. Aí na primeira prova o cristão abaixa a cabeça. Como é que a vida de Cristo está se manifestando em você? Aí ele resmunga, ele reclama, ele diz que o fardo está pesado. Olha aí o fardo de Jesus, quanto pesou? Carregou a humanidade toda, atraiu todos no corpo dele na cruz. Não foi nada leve, nada agradável, nada prazeroso, mas ele venceu. E ele disse, agora eu venci o mundo. E por causa dele, o apóstolo Paulo diz, por conta disso, nós somos mais do que vencedores. Não fui programado para derrota, para ser derrotado, mas para ser vitorioso, para ser vencedor. Mais do que vencedor, porque ele já venceu por mim e entregou, está aqui, agora você ande. E o Espírito Santo vai guiar você, está guiando você. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito. Ah, mas como eu gosto dessa expressão do apóstolo. Eu criei, por isso falei. Por que você fala? Porque eu creio. Se você não crê, você não confessa. Mas eu creio. E falo porque eu creio. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por este motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma, nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Aí o apóstolo finaliza com estas belíssimas palavras. Ele diz aqui, portanto, versículo 16, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja sujeito a tudo isso, mas se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Essa é a melhor terapia que existe. Renovação da mente, dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, sujeitos ao tempo
e passam, ao passo que os que se não veem são eternos. Amém? E amém.